Olá, jovem adventista, a lei e os profetas é o título da nossa lição do dia de hoje. Na lição de hoje, o autor começou falando a respeito da correlação existente entre as leis e os profetas, mostrando a seguinte situação, que sempre quando o povo de Deus seguia e aceitava as orientações e seguia a lei, Deus falava por meio dos profetas ao povo. E quando o povo se afastava, o dom profético também muitas vezes deixava de vir no meio deles. O autor até citou o exemplo conhecido como período intertestamentário, que é aquele período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tem até algumas bíblias que separam esses dois testamentos nos seus livros com 4 páginas em branco, representando o período em que Israel não teve nenhum profeta em destaque, assim como sempre teve na maioria das vezes, Então essas 4 páginas em branco representam cada uma delas 100 anos, totalizando 400 anos que Israel ficou sem um profeta ali em destaque no meio deles. O autor da lição destacou que esse período foi um período em que a nação israelita acabou desenvolvendo um legalismo frio e rígido, o que causou neste longo período sem o surgimento de novos profetas. Até que chegou João Batista, e então mais uma vez o dom profético voltou a se manifestar no meio do povo. Mas, infelizmente, não durou muito. Dura até que quando o apóstolo João, que era um daqueles que esteve presente no dia de Pentecostes, recebendo o derramamento do Espírito Santo sobre a vida dele, através do cumprimento da profecia de Joel sobre a vida dele, morre. Mais uma vez o povo de Deus fica sem a manifestação deste dom. Ao longo das eras, não há relatos de um ou outro que exerceu um dom profético como os discípulos. Sim, existiu grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus que foram importantíssimos na história da humanidade em favor da Igreja de Deus aqui nesta terra, realizando grandes reavivamentos, grandes reformas que causaram grandes impactos na sociedade. Mas foi muito difícil ver alguém que tenha exercido o ministério do dom profético, assim como no período da igreja primitiva ou antes dela. Mas existe uma promessa, e até já citei ela aqui, que é a promessa do derramamento do Espírito Santo conforme profetizado pelo profeta Joel, que está atrelada com uma outra profecia muito importante escrita pelo próprio Joel, que é a respeito da chuva serôdia e a chuva temporã. A chuva temporã era a primeira que vinha sobre a terra e dava início ao processo da seara, enquanto que a chuva serôdia era a chuva final, a chuva que fazia a produção dos grãos e frutos finalizarem todo o processo de amadurecimento e assim estarem pronta para a colheita. Essa analogia usada com estes elementos relacionados com a agricultura é lógico que está fazendo uma alusão com o derramamento do Espírito Santo. E podemos dizer que a chuva temporã aconteceu quando a igreja primitiva recebeu sobre eles essa dádiva. Lá quando a igreja recebeu lá os dons proféticos, realizando sinais, prodígios e maravilhas, tendo visões e interpretações de várias coisas. E este feito também aconteceria no tempo final, que seria a chuva serôdia, para finalizarmos a obra de conclusão de Deus na face desta terra. Pedro, quando viu aquela multidão do corpo de Cristo recebendo sobre eles tal poder, ficou impressionado com o mover e logo já correlacionou este evento com a promessa de Joel, acreditando que aqueles dias seriam os últimos dias, os dias finais que antecederiam o cumprimento do grande e terrível dia do Senhor. Mas, como vemos na história, já se passaram 2000 anos e Cristo não veio. E tal promessa de Joel predisse que este derramamento seria nos últimos dias. Lá no período da igreja primitiva, os discípulos tiveram as primeiras chuvas, tiveram os primeiros derramamentos do Espírito Santo, mas nestes últimos dias nós teremos este mesmo Espírito vindo sobre as nossas vidas, desde que estejamos preparados para os dias do derramamento da chuva final, que é a chuva serôdia. E para isso, precisamos fazer parte do povo de Deus, o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Que não venhamos flertar com o exército inimigo, assim como uma historinha contada numa lição do trimestre retrasado veio falando pra gente, tendo qualquer tipo ali de caso com o pecado que seja. Senão,
Assim não receberemos sobre as nossas vidas o fogo do altar, assim como uma música que eu também já mencionei aqui na lição cantada pelo Fernando Iglesias. Que possamos nos posicionar a cada dia e andarmos de acordo com a lei e os profetas. Este foi o resumo da nossa lição.